Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um dia fazendo o nosso podcast sobre minérios, o MinériosCast. Hoje com duas ilustres presenças aqui, né? O nosso grande parceiro César Cidade Dias, Ramiro Ruschel também, que é o nosso parceiro, o Anderson, nosso consultor da Golden Token Brasil, para a gente bater um papo e falar a respeito do mercado de minérios e também da Golden Token Brasil. E eu tô curioso, Ramiro. Eu também. Eu tô curioso, vim com muita curiosidade. Eu tenho uma lista de perguntas para vocês, mas eu queria começar com a mais básica. O que é exatamente a Golden Token Brasil? Boa. Isso é algo, César, que muitas pessoas perguntam e a gente sempre tenta fazer analogias para poder explicar de uma melhor maneira. Hoje a Golden Token Brasil ela é uma empresa que atua 100% no mercado de minérios. E a gente encontrou uma oportunidade de fazer as pessoas poderem participar desse mercado através do token. O token nada mais é que um contrato digital, né? Hoje em dia, até antigamente, sempre as pessoas iam fazer uma negociação, tem o contrato autenticado em cartório, né? Isso. Tu se lembra quando a gente fazia os primeiros contratos autenticados em cartório? As primeiras negociações de minérios em 2018 era com contrato em cartório. Mas assim, César, para você poder vender para fora do Brasil, por exemplo, ou até mesmo fora do nosso estado, a gente tem que ter uma maneira, e essa maneira hoje é o contrato digital, que é um token. Então as pessoas, elas compram pequenas frações desses minérios, de cobre, mármore, granito, ouro e diamantes, e automaticamente a empresa vende, né, pega o lucro e distribui com as pessoas que compram o nosso token. Pois é, eu sou investidor, o César também, da Golden Token Brasil. Quando eu coloco o meu dinheiro lá na Golden Token, como é que ele está valorizando? Por que ele valoriza? Essa explicação, muita gente pergunta a respeito disso, né? Como é que faz para o teu dinheiro crescer 4,1%, por exemplo, em relação a uma poupança que é menos de 1%? É verdade. A gente paga bem, né? A gente fica pensando. O que acontece, Ramiro? Hoje, aqui a gente tem alguns braços da Golden Token Brasil. Vamos pegar um deles. O diamante. Bonita essa mesa, né, César? Eu gostei, tenho medo, mas eu gostei. Tem uma cor azul que tu gosta, né? Todas as azuis eu me agrado. O que acontece, pessoal? Hoje, para a gente pagar tão bem, a gente negocia os minérios. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aquele diamante azul que está ali. Eu vou até pegar aqui para a gente mostrar. Esse diamante azul aqui, para vocês entenderem, ele é um diamante lapidado, ele tem certificado internacional. Esse diamante, esse certificado aqui traz para ele a valorização dele, né? E todas as características. O que acontece? Quando a gente iniciou no mercado de minérios e pedras preciosas, a gente intermediava os negócios. Só que essa intermediação, a gente via que tinha possibilidade de ir mais além. Então o que a gente fez? Começamos a fazer parcerias em garimpos, em mineradoras, e começamos até a adquirir algumas mineradoras. Então hoje eu consigo pegar esse diamante direto no nosso garimpo, fazer toda a lapidação e transformar ele nessa linda pedra, antes de colocar na joia, com um preço, ele está avaliado em $8.000. A gente tira ele e faz todo esse processo por menos de $5.000. Então, automaticamente, eu já tenho uma valorização em cima disso. Uma margem de lucro. Exatamente. O ouro, que é um outro minério, né? Esse ouro aqui, ele é o ouro 95, né? Para a gente transformar ele em ouro 18, que a gente chama para fazer a joia, tem que colocar outros minérios. Hoje, a gente pega esse ouro, transforma ele na mini barra, transforma na joia, automaticamente a gente tem lucro, né? Olha que fantástico, né? Isso tudo personalizada. Em razão de pegar lá na raiz, transformar ele, tu consegue um lucro e é um lucro muito alto. Exatamente. E aí tu divide esse lucro com os parceiros que fazem os investimentos. Exatamente. Outro detalhe aqui, César e Ramiro, a joia. Essa joia, ela tá avaliada em torno de R$25.000. Ela tem 10 pedras de diamante, diamante central. Acho que é 10 pedras. E ouro 18. Tudo utilizado através da nossa empresa. E o detalhe, ela é desenhada por nós também. Então é uma joia exclusiva. Além de mineradores, né, de mineradores, vocês têm também o próprio processo de lapidação e de confecção de joias. Exatamente. Esse que é o pulo do gato. Então não é somente você pegar o minério e vender. A gente faz a transformação dele num produto final. Essa joia hoje, eu confecciono ela
em torno de 8, 9 mil reais e coloco no mercado por 25. Se você vai numa joalheria para encontrar um colar, né, Anderson? A gente já viu vários colares. Sim, né? e paga uma fortuna num colar. Exatamente, às vezes até o dobro, né? 50 mil reais. Exatamente. Um colar com diamantes. Um né? colar parecido com esse Exato. pelo dobro do preço. Exatamente. Então só aqui a gente já tem, eu mostrei para vocês, os diamantes, o ouro e o colar, a gente já tem uma lucratividade gigantesca. E aonde entram os investidores? Por exemplo, a gente estava citando aqui quem compra os tokens da Golden Token Brasil. Aonde eles se colocam nesses investimentos? Eles ficam donos de parte desse minério aqui, seja qual for, não interessa aqui, mas eles entram nisso e a partir daí tem a lucratividade do negócio. Como é que eles se posicionam no negócio da Golden Token? Qual é a função dos investidores? Desse aqui ou do lucro desses aqui já lapidados, né? Onde é que eles... Por exemplo, vamos imaginar que não lucre, eles são donos de um minério. Isso. Ficam donos de um minério. Uhum. Mesmo que isso não tenha essa lucratividade e tal, eles ficam donos de um minério. No contrato, César, a gente tem, quando a pessoa compra o token, ela tem direito a frações desses minérios. Entendi. Só que talvez, assim, por muitas pessoas não terem experiência de negociar, a gente negocia e passa uma lucratividade. Eu mostrei para vocês aqui que a lucratividade pode ser por negociação 50%, 100%, 200%. Né? Mas a pessoa hoje ganhando já 4% ao mês, que seja durante 3 anos, é uma lucratividade muito grande. Então a pessoa, César, que está comprando o token, automaticamente ela faz parte de tudo isso. Ela está adquirindo pequenas frações de minérios. E até se acontece alguma coisa, a gente fala de sinistro, né? Sim. Hoje, se você vai fazer um investimento tradicional, você tem uma apólice de seguro. Aqui você tem algo que valoriza. Né? Então o seu capital nunca para de valorizar. Aconteceu alguma coisa, você tem um minério, e são minérios valiosos. Ouro, mármore, granito, cobre e diamantes. Né? Todos os minérios que fazem parte hoje do lastro da Golden Token Brasil. E nesses contratos de quem vai, investe, compra os tokens da Golden Token Brasil, já estão definidos quais os minérios que eles... Sim, tem as frações de minérios. Acho que é a última página, né? Sim, é na cláusula 7.5. Já tem quais os minérios que cada um dos investidores é dono. O Anderson decorou Sim, contrato. a normativa. 7,5, parabéns. Eu gostei dessa história dos garimpos. Vocês adquiriram garimpos. Uhum. E ainda tem muito garimpo no Brasil, é outra Pois curiosidade, né? outra A curiosidade. gente vê as histórias antigas, Serra Pelada, né? Isso, a gente ouve Isso aí. um lado mais da exploração, assim. Como é que é isso na prática, assim? Vocês têm? A gente até está mostrando aqui, né, César? Alguns garimpos que a gente teve contato, que a gente começou, né, no início, em 2019. O que acontece? Hoje, para você começar a investir em minérios, tu pode fazer parceria em pequenos garimpos. Eu estou falando Bahia. Bahia tem muito minério. Minas Gerais. Bahia é capital ou Bahia estado? Estado. Estado em geral. Na realidade, Ramiro, é interior. No Interior interior da da Bahia. Bahia Isso, é no interior. muito forte. A gente tem a nossa mina de mármore, granito e de cristal, é lá na Bahia. Hoje, o maior foco de diamantes que a gente tem, vamos dizer assim, noticiado e que a gente presenciou foi em Minas Gerais. Minas Gerais. Os diamantes Minas coloridos. sempre foi um local onde esteve Sim. bastante minério, né? E te respondendo, Ramiro, tem muito garimpo no Brasil. Pena que a maioria é ilegal. Né? Hoje, E como é que é essa regularização dos teus garimpos que tu... porque existe a compra do solo, existe a compra do subsolo. Subsolo? Subsolo, é? Subsolo. Isso. Como é que funciona isso legalmente no Brasil? Falando dessa Se questão... tu compra o solo, tu pode construir uma casa. Tu não Sim. pode cavocar. Exatamente. Se tu compra o solo e o subsolo, daí tu pode cavocar, é isso? Exatamente, o Ramiro deu o exemplo perfeito. A gente hoje, para poder... O primeiro passo é você fazer a regulamentação dentro da Agência Nacional de Mineração. Primeira coisa. Porque tu não pode mexer debaixo da terra sem tu ter E autorização. esse é um contrato difícil de fazer? É difícil, tu tem que ter um gemólogo, tu tem que provar, tu tem que ter análise de laboratório. Tu tem que pegar uma pedra dessa, largar num laboratório e ter uma análise dizendo que, ó, aqui eu tenho tal minério. Aí tu pega um gemólogo, que é um técnico em gemas, ou um geólogo que conhece o subsolo, e ele vai fazer um estudo e vai mostrar, ó, a gente quer estudar essa área. Aí, em cima disso, a gente ganha um alvará de liberação para estudar durante 4 anos. Só que o que acontece? Nessa caminhada, Ramiro e César, a gente percebeu que a mineração ela é muito boa, dá muito lucro,
Mas hoje, através das nossas parcerias de anos e essa credibilidade que a Golden Brasil conquistou no mercado, a gente consegue comprar minérios direto do garimpo pelo mesmo preço de fazer a mineração. Porque tem muito garimpo que as pessoas que querem comprar minérios não vão até lá, nem sabem. Tu começou comprando ouro para revender. Exatamente. E aí hoje tu escava para achar ouro e vender. E até o detalhe, falando nisso, Amir, aproveitando o ensejo, o nosso primeiro lote, né, que a gente adquiriu de pedras preciosas foi permuta por celular. A gente não tinha capital nenhum, a gente pegou um boletim, fomos numa loja, pegamos celulares e fizemos uma permuta, que é um mercado muito forte. A gente participa diretamente, tem muitas pessoas hoje no mundo que permutam coisas o tempo todo, inclusive minérios e pedras preciosas. Inclusive isso. Essa questão da regulação aí, desse documento que tu mostrasse em cima de um diamante, né, daquele diamante azul ali, o azul. Sempre o azul mais bonito, né? Mas esse documento, porque a gente ouve também muita história disso aí transitar de forma ilegal, né? A parte de ouro ilegal, não tem origem, né? A gente escuta muito. Conta um pouco o que é isso aí, esse documento. Falasse sobre ele, mas como é que é como é que se prova a origem de tudo que tu tem aqui em cima da mesa? Dá para chamar isso de passaporte de cada uma das peças? Pois é, uma boa. Sabe que eu pensei nisso? O passaporte das peças. Até porque é parecido, isso, né? O Ramiro falou uma coisa bacana. Estamos dando ideias aqui. Não, até porque eu achei, sabe o que me veio? Porque eu achei parecido. É parecido com o passaporte, né? É verdade, tem até ele o código. Não, e ele é maior e tal. O que é isso aí? Assim, Aqui, hoje... ó, esse ouro aqui. Vamos para a prática. Chegou aqui, tem uma mini barra de ouro, tá aqui ela, bonitinha. E onde é que ela é? Alguém vai perguntar. Sim. Eu vou te dar o exemplo, vamos falar do diamante depois do ouro. Por exemplo, se hoje você comprar uma pedra preciosa, você tem que regulamentar ela, né? Não basta você ter uma nota fiscal, porque infelizmente lá fora do Brasil, os maiores clientes que a gente tem hoje é de Portugal, da China, que compram de nós aqui no Brasil. A nota fiscal pelo Brasil Texas já teve bastante fraude, né? Sim, Vamos dizer assim, o brasileiro dá aquele jeitinho brasileiro. Sempre. Ela não é muito valorizada. Aí você tem que procurar um laboratório, mas um laboratório que seja renomado, que já tenha essa expertise em pedras preciosas, porque fora do Brasil, por exemplo, tem a Bolsa de Valores de Diamantes. A Bolsa de Diamantes. Aqui não tem. Específica. Né? Exatamente. Então, com o certificado de um laboratório renomado, você pode andar com a pedra preciosa em qualquer local e você, por exemplo, tirando uma foto aqui do código QR, você tem toda a especificação, a origem, o tamanho, aonde que ela surgiu, entendeu? Então é que nem o Ramiro falou. Por quantas pessoas passou? Exatamente, é um passaporte. Então aqui realmente por exemplo, tu mostra... se alguém chegar agora e perguntar a origem desse diamante, tá aí, tu exatamente, tá aqui no passaporte. Tá aí, exatamente. E isso serve com todos os minérios. Todos os minérios. O ouro, por exemplo, você tem que ter a nota fiscal e o certificado. Tem que ter os dois. Um interliga o outro. Porque o ouro, ele é mais comum de ver, né? Exatamente. O ouro é mais... É parecido. Só que a gente não pode confundir com uma pedra qualquer, né? A gente não pode se enganar, Ramiro e César, e é uma coisa que a gente falou no nosso curso. Tem muita empresa que diz ser um laboratório. Se você botar IGL no Google ou GIA, você vai ver que são dois laboratórios espalhados por todo mundo e são renomados. Ou seja, dá um valor para o teu minério. Agora, tem empresas que se passam por certificadoras que muitas vezes não dá valor nenhum. Dizem que, eu tenho aquilo ali, mas infelizmente é o jeitinho brasileiro que a gente sempre fala. E essas são as duas empresas que tratam as mais renomadas. E vamos fazer uma pergunta... Vamos botar os consultores aí, o Daniel e o Anderson na parede. Como é que vocês lidam, como é que vocês saem com a desconfiança? Porque a gente acaba recebendo que quem dá lucratividade muito alta trabalha numa linha de Tem pirâmide. gente que diz, ninguém paga 4,1%, isso não existe. Como é que vocês lidam, como é que vocês trabalham com a desconfiança das pessoas? Isso tem bastante, né, Anderson? Realmente, tem muitas pessoas que têm essa desconfiança. Isso, na realidade, César, é um paradigma que a gente tem que quebrar. Né? E até por esse bate-papo. Porque o que acontece?
Como eu mostrei para vocês no início, a lucratividade, você negociando um minério ou você tendo um pequeno percentual em garimpos, você pode ter hoje. Se você procurar um garimpo, tem muito garimpo pequeno que tem custas, pessoas, estrutura, maquinário, que se tu entrar com R$1.000 por mês, tu tem um pequeno percentualzinho, só para vocês entenderem. Então, o que acontece? Todas essas negociações que a gente faz hoje, para a gente mostrar para as pessoas esse tipo de negociação, o que a gente está utilizando hoje para dar transparência. Fizemos lives constantemente, e essas lives são lives assim que a gente mostra as negociações. A gente teve live, né, Anderson, que a gente chegou a mostrar extratos de 3, 4 anos atrás para as pessoas, ó, tem extratos aqui, esse extrato dessa negociação que foi feita. Né? Conversas com clientes de anos atrás mostrando negociações que a gente vem fazendo há muito tempo. Então tudo isso que a gente está colocando hoje no Brasil e até no mundo, que hoje a gente está em outros países também, é mostrar para as pessoas que é possível elas fazer parte desse mercado que é um mercado bilionário, comprando frações da Golden Token Brasil, mas tirando essa questão de ser um negócio ilegal. Falando da questão que o Ramiro falou de pirâmide, né? Eu perguntei fora do ar, né? Mas até vamos colocar para ficar claro no ar aqui, porque tem muita gente que nos pergunta, isso aí não pode, 4,1% é pirâmide financeira. Sim. Mas a gente sabe quais são os critérios de uma pirâmide financeira, né? Até que eu não tenho exatamente, eu escuto muito, mas eu também não sei. Como é que vocês tratam isso? O que é exatamente... E por que não se enquadra em pirâmide? Eu não sei o que é uma pirâmide financeira. Na realidade, César e Ramiro, pelo que a gente acompanha, vamos falar um pouco, são empresas que surgem com uma promessa que não mostram clareza, né? E colocam entrada de pessoas. Aí trabalham com entrada de pessoas, enfim, e tem essa indica 3, o outro indica mais 3. Exatamente. Vai fazendo tipo uma árvore, né? E é uma coisa que é ilegal. E os de cima vão ganhando mais. Exatamente. E muitas vezes não tem nem documento. Né? Não tem documento para operar nada. Aqui, o nosso produto, hoje, a pessoa, ela investe diretamente no minério e tem lucratividade em cima disso. A gente não tem nenhum tipo de sistema que tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ganhar, nada. Né? Nós somos uma empresa hoje 100% que as pessoas compram minério. Exatamente. E em cima disso tem o lucro. E aí a gente entra no seguinte, 4,1% ao mês, dá 50% ao ano. Só aqui que eu mostrei para vocês, se eu negocio só esse diamante, eu tenho 200% de lucro. Né? Uma pedra. E se uma pessoa quiser, por exemplo, ela vai lá e faz um investimento lá e compra 10 tokens da Golden Token Brasil, da X lá, vamos lá, $600. Ela diz, eu quero os meus $600 em joia. Ele pode ter? Pode. Ele pode ter. A pessoa, se ela quiser, já teve caso de cliente, eu quero minério, pode ter um minério. Inclusive, a gente tem também essa questão que a gente faz pacotes promocionais instigando a pessoa a comprar X tokens e ganhar, por exemplo, uma mini barra, um diamante, já para ela se acostumar a ter isso. A gente faz muito na super jornada com o Baldasso lá, né? A gente faz esse tipo de promoção. Eu faço também. César também. Ontem nós fizemos isso, na jornada nós fizemos isso também. É uma ação, é um dado muito interessante nessa discussão, porque as pessoas gostam da coisa real, né? É verdade. E o minério é uma coisa real. O ouro tá aqui, o diamante tá aqui. A gente ganhou de presente aqui personalizados aqui. Eu vou confessar que eu tenho medo, assim, dos diamantes meio caros, assim. Pois é, ainda bem que o programa não é ao vivo, a gente não divulgou o local, né? Exatamente, eu tenho um pouco de medo disso. Mas, por exemplo, esse aqui, se alguém quiser, então, comprar ele bruto, ele compra. Ele pode levar para casa dele o bruto. Comprar. Inclusive, a gente abriu, César, agora... a pedidos, né, Anderson? Sim. Vários clientes pedindo para nós comprar diretamente, clientes do token, né? Porque a gente tem clientes que compram direto minério. A gente colocou no site Golden Brasil os produtos. Então hoje, se a pessoa quiser adquirir direto uma mini barra, um diamante, uma joia, pode entrar no nosso site e comprar. E o melhor, Ramiro, um preço justo e documentado. Isso Fala, César. Eu acho muito legal isso, Ramiro. Olha só, essa mini barra de ouro aqui que tu presenteasse a mim e ao Ramiro, tá? Ela tá aqui. Pô, que legal, tá aqui ela. Se eu quiser vender, ela tem valor. Tem valor. Se eu quiser vender, ela tem valor, ela tem um peso tal e tal, ela tem valor e ela foi extraída dentro das tuas mineradoras. Exatamente. Qual é a diferença do ouro bruto, do diamante bruto pro lapidado, em termos de valor, assim? O que acontece? Hoje, esse ouro aqui que sai direto do garimpo,
Ele é o ouro 95, né? Ele tem hoje uma cotação ontem, porque o ouro ele oscila a cada momento. O que é esse 95? O que é o 18? Isso é para... Tá, o 95 é o teor, a pureza. Então ele tem 95% de ouro e o resto são outros metais misturados. Entendi. Esse ouro aqui, ele tá em torno de R$300 a grama. Quando a gente faz o processo químico para colocar numa joia, tu não consegue colocar ele assim, pra porque ele é mole, vamos dizer assim. Aí tu tem que colocar cobre, prata e transformar na mini barra. Aí ele vira ouro 75, então ele tem 75% de pureza de ouro. Por e isso outros que tá metais. escrito 750. Exatamente, que é o ouro 18, César, o famoso ouro 18. O ouro 18 é o mais valorizado. Exatamente, então Esse aqui tá escrito 750. 750. Na realidade, Ramiro, esse aqui ele é um pouco menos valorizado porque ele tem 75% de teor, esse tem 95%. Sim, sim. Entendeu? Claro. Só que para as pessoas o mais popular é esse aqui. Porque esse é o que dá pra botar numa joia. Exato, pode até fazer um pingente, né? E outra coisa, e quando a mini barra que a gente chama, ou a barra de ouro, ela tem a personalização de laser, ela vale mais. Porque ela passou por um processo também, que nem aqui a gente criou a mini barra de ouro da Golden Token Brasil com o mapinha do Brasil, olha que legal. Se a do César é alguma coisa sobre o Grêmio, né? Terra de gremista. Terra de gremista. E o meu tá personalizado com o Ramiro. Olha aí. Não, mas é muito Isso legal. aqui o pessoal pode encomendar, a mini barra de ouro personalizada. Sim, eles Pode podem. encomendar. E essa é uma ação que a Golden Token está fazendo aqui, pelo menos nas relações aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Vocês estão associando a esporte e também criando outros produtos, né? Uhum. Qual é a ideia da expansão da empresa com relação ao esporte e a outros produtos? O que vocês estão pensando? A gente começou, César, a atuar na tokenização através de uma empresa de esporte que é a Kik, né? Que ela criou a moeda do futebol antigamente. E o que aconteceu? Começou a despertar vários tipos de negócios. E a gente começou a ver, por exemplo, tem o Fan Token hoje, que é o token ligado aos clubes de futebol. Tá. Né? Sim. Isso é uma novidade fora do comum. Porque E é uma moda, é passageiro ou veio para ficar? Veio para ficar. Veio para ficar. Eu vou dar um exemplo que ontem eu tirei numa notícia. O Itaú, um dos maiores bancos do Brasil, né, criou uma plataforma agora que vai começar a criar tokens. Vocês já pensaram? Então significa que nós somos o primeiro token de minérios do Brasil, eu acho que do mundo. Isso, é. Que nós que começamos, a gente já começou numa revolução que cada vez está maior. Né? E qual que é a nossa ideia de expansão agora, falando aqui para ti, César? Os projetos, né? Primeiro projeto que a gente colocou agora, após a Golden Token Brasil, abrindo para o público poder comprar minérios e pedras preciosas e joias direto da nossa empresa, coisa que a gente não fazia. Tá. Porque a gente vende em quantidade. Não tem muita lucratividade. Agora a gente começou... Até porque, Ramiro, se eu te vender isso aqui, tu não vai saber o que fazer. Agora, se eu te vender ele já prontinho, tu tem uma funcionalidade. E vendo essa questão da tokenização, a gente começou a criar, como a gente já tem todo o sistema, outras oportunidades. E aí surgiu a parceria com o César, o Terra de Gremistas, né? Agora a gente está, depois de muita batalha, também criando... Eu digo muita batalha, né? Sim, porque realmente. ligado a um influencer do Internacional, um influencer ligado da dupla Grenal, que é o token de vantagens. O que é isso, César? Vocês não revelaram esse segredo ainda? Revelamos para alguns, né? Esse segredo tá escondido a 7 chaves e faz tempo já, esse influencer. acontece? Esse influencer misterioso do Internacional. O Internacional sempre tem mistérios. Né? Para, César. O que acontece? Vai provocar o Daniel, que é colorado, César. Não. Eles são muito colorados. Eu sou cercado por eles. Não, e eu participo do grupo do Terra de Gremistas, os caras o tempo todo falando. Eles não E param de falando falar, né? bem do Inter ainda. Mas tudo bem. Nós temos o costume de falar muito bem do Inter quando estamos em roda só de gremistas. É verdade. Imagino. E falando dessa questão de futebol, o Terra de Gremistas é um projeto que a gente iniciou, né? Estamos pegando forma, hoje em menos de um mês já somos mais de 1000, isso a gente acha fantástico. E o que acontece? É uma oportunidade das pessoas se aproximarem, né? Em debates através de um grupo de Telegram, participar de sorteios de vantagens que isso o clube não faz. Infelizmente, hoje tu não tem assim tu tem a sociedade, aquela carteirinha, mas o token de vantagens, o César, por exemplo, tem clientes dele lá na Califórnia, que ele nem conhece, os caras estão lá, estão comprando tokenzinho, daqui a pouco ganha alguma coisa, um prêmio,
Aí eu quero ver nós mandar, né? Mas é isso aí, a gente vai ter que... Sai mais caro o correio do que o prêmio. Exatamente. É um dos produtos que a gente criou em parceria com o César e mais alguns influencers. Colocamos no mercado, que é esse token de vantagem, está pegando muito corpo. Porque o futuro é a internet, a gente está vendo. E a tokenização vai acontecer geral. Eu vou dar um exemplo. Token de imóveis. Já tem hoje como tu adquirir pequenas frações de mansão, aquelas casas gigantes. Carro de luxo, apartamento na planta, minérios, que é o mais famoso. Sim, né? realmente. Clubes de futebol, tem vários fan token. Então a tokenização de ativo virou algo fantástico. Tá tomando o Brasil e o mundo já há mais de 10 anos. Só que agora começou a tomar um corpo mais forte, porque tá aparecendo na mídia. É Itaú, o Santander fez lá com a Agro, eu não me lembro o nome da empresa. Mas ele também criou algo que as pessoas vão poder apresentar uma garantia em token para conseguir uma linha de crédito. Sim, eu sou cliente do Itaú e faz anos já que para tu fazer uma transferência, o negócio tem que cadastrar um iToken. Exatamente. Né? Então, só que essa relação eu acho interessante, porque são duas coisas diferentes. Uma é, por exemplo, pegar o exemplo dos influencers do Grêmio e do Inter, que na verdade eles não estão comprando uma moeda, eles estão comprando apenas... fazer parte de um grupo e concorrer a prêmios ali dentro disso. Uhum. Aqui se compra uma moeda. A Golden Token Brasil vende um token que é uma moeda. Exatamente. Que, na verdade, ela valoriza em cima dos minérios. São dois pontos bem distintos, assim, porque... Agora, entrar no futebol, por exemplo, como de alguma forma a gente começou a ver algumas empresas se movimentando no futebol... mas não ganhando corpo, de tu criar o espaço para que o token seja uma moeda do futebol. Isso dá para ter esse mercado, os clubes não viram ainda que pode acontecer? Por exemplo, participação em jogador de futebol, por exemplo. Participação em jogador de futebol, através de uma tokenização. Então o cara compra um token e tem uma participação X, se aquele Quando jogador o jogador for vendido, tu tem uma valorização. Isso é o fan token. Sim, mas por que isso ainda não ganhou corpo no Brasil? Na realidade, César, os clubes que tokenizaram, vamos dar exemplo, Corinthians, Internacional, tem vários clubes que já fizeram o token, só que é uma questão assim, hoje para você adquirir um token, tu tem que entrar numa exchange, é um sistema muito amplo que muitas pessoas não conseguem chegar até lá. E como é que a Golden Token era exatamente nesse ponto? Como é que a Golden Token nessa relação comercial dos negócios? O que a gente fez? A gente pegou, César e Ramiro, e analisou o nosso público no início. Sim. A gente teve bastante dificuldade de linguagem, né? E a gente criou um sistema fácil. O que é o sistema fácil? Que com login e senha tu consegue comprar teu token, botando teus dados, faz o Pix, paga no boleto, cartão de crédito, já compra o teu token. É como se fosse um sistema de banco. Tu bota aqui teu login, tua senha, e tu acompanha, que nem o Ramiro olha ali no extrato, tu consegue ver os teus ganhos. Tu consegue fazer saque. É tudo através do sistema. Tem os gráficos, né, com acompanhamento ali da valorização. Então a gente tentou fazer algo que é popular, César. Que não seja difícil. Porque, por exemplo, o token do Internacional eu não consegui comprar. É difícil. É muito complicado. Você baixar uma carteira digital, uma exchange, é muito difícil. Então a gente tentou fazer algo popular para qualquer pessoa que hoje tem um celular poder ter acesso ao nosso token. E isso deve fazer uma diferença imensa. Nossa! E por que, Daniel e Anderson, esse mercado, né, de minérios valorizou tanto nesse período de pandemia? Que é uma coisa que vocês frisam bastante nas conversas conosco, no particular, nas conversas de WhatsApp, né? Que deu um boom, né? Na época da pandemia. A gente analisou as últimas valorizações. Vou pegar o exemplo do ouro, né? O ouro em 2017, Ramiro e César, ele valia em torno de R$100 mais ou menos a grama, 120 mais ou menos. E agora já está valendo mais de 300. Quando deu a pandemia, ele teve picos que ele chegou a valorizar 100%. Então quem tinha e negociou conseguiu lucrar muito. De 300 para 600, mais ou menos isso? Exato. E agora, por exemplo, quando começou a guerra... né? Eu ia perguntar sobre isso, se a guerra influenciou também. Em março teve um pico de 80%. Ele valorizou rápido, claro, voltou, mas o gráfico hoje, e a gente até fala para as pessoas... O minério de ouro é um minério para você colocar o seu capital, é segurança.
Por quê? Porque em tempos de crise, ele vai valorizar. E quando não tem crise, ele oscila, mas segundo as análises que a gente faz por muitos anos, essa oscilação, a valorização é maior. Pô, passou de 100 para 300 em, sei lá, 5 mais anos. ou menos como antigamente a gente falava do investimento em imóvel, né? Imóvel. Vamos investir em imóvel. segurança, né? Exatamente. Ele é um investimento seguro nesse aspecto. Exatamente. Quando se der tudo errado, empata. E outra Pandemia, coisa, tu guerra, transforma... tsunami no Japão, qualquer incidente dessa magnitude interfere na valorização dos minérios. Inclusive agora, há pouco tempo, deu a questão do dólar e o ouro também subiu. Então, quando dá uma tragédia, ela dá aquela... E uma coisa que a gente está aqui, né, Ramiro, olhando tudo isso, quanto é que custa essa pedra aqui? Primeiro, o que é essa? Que pedra é essa? Esse é um minério de quartzo. Quartzo. A gente tem o quartzo, o granito bruto e 2 pedras de cobre, malaquita e calcoperita. Essa pedra de cobre ali, Cobre. Aquela que é preta com verde, ela é utilizada na China para fazer fertilizante. É um dos princípios que os chineses compram. Essa aqui é a calcoperita. Dentro dessa pedra a gente encontrou teores de ouro. É utilizada para fio, para liga, no celular. Que é esses pontinhos amarelos aí? Isso, que essa dá aí. pra gente enxergar aqui? Aquela outra lá é o granito. Essa aqui ou essa aqui? Essa aí, isso. Essa aqui. Que é utilizado para fazer mesa, enfim. Eu não vou te precisar um valor, César, porque esses minérios tu tem que vender uma quantidade maior, Sim. né? Mas eu vou dar um exemplo do cobre. O cobre chegou agora a valer, no início do ano, em torno de $10 mil a tonelada. O cobre é o mesmo cobre que se usa para fazer esses fios de luz que eles Isso, roubam na rua? Exatamente, exatamente, é isso aí. É esse aí. Por isso que é valioso desse E jeito a gente fio de olha, né, cobre. César, tu olha uma Realmente. pedra, É uma pedra. né? Só que se tu pegar ela de pertinho, né, tu vai ver tem pontos verdes, pontos vermelhos. E aí a gente chega, como tudo, né? O grande, o sujeito olha, tal, é a tonelada que vale. Vira o Mas aí vem o pequenininho. Desse tamanho aqui. E esse aqui vale o quê? Se uma tonelada daquela vale $10 mil, quanto vale uma tonelada dessa aqui? Quanto vale esse piercing? Sério? O piercing. Esse diamante, César, é um diamante de 10 pontos. Ele tá avaliado em torno de R$1.000. R$1.000? Isso. Ele bruto ou ele já na joia? Não, na joia passa a valer... Um diamante de 10 pontos, por exemplo, tu coloca ele num solitário. O anel solitário Se eu for no shopping agora, sair daqui agora, vou no shopping, achei legal, vou comprar uma joia. E que ela tenha um diamante desse tamanho aqui. Ela custa, Nossa, uns 5, 6, 10, dependendo dependendo da joalheria. Essa é uma ótima comparação. Essa joia que tu não encontra na Não, joalheria. essa joia aqui... Essa é exclusiva. Essa joia sim, aqui ela eu é tenho medo Mas de tu vai tocar achar no uma... pacote, se Ramiro. tu vai... Eu tenho medo de tocar no... Eu também, eles botaram muito perto de mim aqui. Essa joia aqui, se tu enxerga ela numa grande joalheria de um shopping center grande, nós estamos falando de... Olha o brilho. Nós estamos falando de uma fortuna. De uma pequena fortuna. A gente já chegou aí, né, Anderson, em joalherias conhecidas, não vou falar o nome, que Sim. tem colar de diamante por 50, 100, 200 mil reais. Ah, sim. É verdade. É uma E eu coisa... vou confessar que eu não apartamento. me lembro de ter visto assim como eu tô vendo essa aqui. Não, assim, ao vivo, cara, Eu não olha, lembro. se eu vi, É difícil, não me faz lembro. muito tempo. É difícil. outra coisa. E eu vou te falar, ó, aqui a gente tem um apartamento, 2 diamantes, 8 mil, 9 mil dólares cada um, 100 mil reais, esses 2 diamantezinhos aqui. E mais esse aí. Aqui a gente tem, sei lá, 200, Tá 300 reforçada a segurança. Botar a segurança na porta. Ainda bem que o Ainda César bem. luta jiu-jitsu. É Nesse verdade, caso faixa aqui, preta, Nesse né? caso aqui é só correr. mil. Faixa preta, né? Nesse caso aqui eu vou correr. Eu queria... Não, é que eu acho interessante da gente avaliar isso, porque é muito distante da realidade das pessoas isso. Ó, Ramiro. Esse aqui também foi um anel fabricado por nós, que é um anel masculino de ouro, Esmeralda? esmeralda e cravejado com diamante nos lados. Vai encontrar um anel desse na joalheria, sei lá, 7, 8, 10 mil reais. Você paga o dobro, né? Com a Você Golden trabalha Token. com Rubi também? Sim. A minha filha é Rubi, é por isso que eu perguntei. É. O nome dela é Rubi. Ó, já sei o próximo presente. Não, mas é que eu acho Não, interessante. Esmeralda eu acho muito bonito também. É lindo, Eu acho é interessante porque quando Temos a se faz- turmalina também, né? E aí voltando Que é a para mais pro azul linha, daí, né? voltando para a linha dos investimentos, isso aqui é palpável, né? Claro que sim. Isso aqui é palpável. Nós estamos tocando nas coisas aqui, né? É palpável. Com medo, mas estamos, né, César? Eu tô com medo de tocar, mas eu digo até mesmo em cima do cobre, né?
Exatamente. Tá mesmo em cima do cobre. E o cobre é uma pedra comum nesses ambientes de vocês lá? Ele é mais comum do que... Porque isso tem valor, inclusive, para empresas, né? Tem. O cobre, na realidade, César, Bahia é o nosso forte. É bem forte. Isso é finito? Aí que tá uma pergunta que as pessoas fazem e a gente vai responder da seguinte maneira. Um dia uma pessoa falou assim, mas o ouro vai acabar. Daí eu falei o seguinte, eu quero fazer uma análise contigo. Tu sabia que dentro de uma pedra de cobre tem ouro? Tu sabia que dentro dessa pedra de mármore e granito da nossa mina tem ouro? O ouro, ele é um minério, inclusive que ele tá alocado... Vou dar uma martelada nas mesas lá de casa pra ver se eu acho alguma coisa. Eu não sabia. Na TV? Aqui é o granito. Vou pegar as mesas lá de casa e vou dar umas marteladas lá, vamos ver se sai alguma coisa. Então o que significa, Sérgio? Se eu pegar essa pedra de cobre ali, ela vai ter pelo menos 10 tipos de minérios alocados dentro dela. Então todos os minérios hoje, se você levar para um laboratório, você vai perceber que ele não tem só um tipo de minério. Isso foi uma peculiaridade que chamou nossa atenção quando a gente foi para Bahia. Sim. O Anderson está quietinho aqui, mas ele foi para Bahia com nós. Sim, eu fui lá, conheci as mineradoras. Não. Porque dentro do minério, dentro lá da mineradora. Dentro do buraco? Quando ele me convidou para ir para Bahia, conhecer mineradora, eu imaginei que era aquelas de filme, que é subterrânea. Aqueles túneis. Exato. Eu não vou. Lá, com um trenzinho não. Tipo os filmes do Indiana Jones. Eu fico do lado de cá do telefone. Eu também não vou naquelas minas subterrâneas, não. Tem o filme aquele dos chilenos lá, né? Tu tá louco. Então quando eu fui lá, eu vi que era uma mineradora a céu aberto. Então foi... Bem tipo aquelas que a gente via da Serra Pelada, que eu falei lá no início, né? Exatamente. Que era uns panelão, né? Uns panelão, assim. Você vai cavando, a gente chama de filão. Você vai achar o filão, que é um buraco gigante que você cava, e aí você tem que ir cavando e fazendo análise para você ver onde é que tá o minério. E a quantidade que vai... Diferente do granito que a gente tem na Bahia, é montanhas, né? Que você vê a céu aberto. É no paredão. Nossa, coisa mais linda, né? Mas o cobre, pelo menos o que a gente percebeu, né? Quanto mais fundo, melhor. A gente conseguiu 20 metros do chão achar cobre com teores fantásticos. Bom, tu é de Lajeado, né? Sim. Falando, mas mora há muito tempo em Curitiba. Isso. Por que eu escolhi Curitiba? Só antes de eu continuar a pergunta. Ramiro, a gente começou a trabalhar em Curitiba porque é uma capital que há algum tempo a gente já estava começando a ter contato com algumas pessoas de negócio. Hoje, querendo ou não, o Paraná, a Curitiba tem uma peculiaridade, tem muita empresa boa, muita empresa grande, né? E lá eu tô mais perto de São Paulo, do Rio de Janeiro. Tá mais centralizado. E São Paulo, hoje, querendo ou não, é a maior capital financeira do Brasil. Né? Lá a gente faz negócio. E para continuar a pergunta, é porque nós estamos gravando este podcast, tá indo para todo o Brasil, nós estamos gravando no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Sim. No Rio Grande do Sul, ali, subindo um pouco de Lajeado em direção a Passo Fundo, lá, a gente tem Soledade. Soledade é conhecida como a capital regional das pedras, né, preciosas. Ali ainda tem bastante minério? Nossa, muita ametista. A ametista é o forte do Rio Grande do Sul. Que é uma pedra linda, né? Ela é roxa, a gente tem joias, inclusive, de ametista. Soledade tem bastante. O Rio Grande do Sul é rico, tem minérios também. Inclusive, esse ouro é do Rio Grande do Sul. É daqui mesmo. Olha aí. É daqui, Se vocês pesquisarem no Google... localização no Waze. Em São Cepé foi achado há alguns anos atrás uma pepita de ouro de 5 quilos. Aqui no Rio Grande do Sul. É gigante. César, tem minérios em tudo que é lugar. É mesmo. Não tem todos que... Isso uma vez um gemólogo falou para nós, a gente começou a pesquisar, tanto que a gente comprou uma máquina para analisar o subsolo. A gente consegue ver 250 metros do solo abaixo para ver o que tem de minérios. Então tu consegue ter essa peculiaridade de captar em qualquer lugar do Brasil. Né? Que legal, Ti. Então, legal. Sabe, uma série de dúvidas, né? Bastante coisa, uma série e muita dúvidas. curiosidade também, né? Uma série de dúvidas. Eu tinha muita ideia. A gente ouve, mas é muito legal ver, né? Essa lupa aqui, ela é pra analisar ou ela é feita de ouro também? Não, ela é pra analisar, ela é banhada. Ela é banhada ouro, mas não é amostra, é pra analisar mesmo. Exatamente. Deixa eu analisar. Curiosidade. Pega a pedra e bota pertinho da... Ela fica maior. Fica maior. Sai de um piercing pra um brinco, é isso? Na verdade, uma bola de futebol de salão. Mas, Daniel, queria agradecer o convite para participar contigo aqui desse
podcast, né? Muito legal, né? E aprender é bom, né? A gente conhecer coisa nova, né? Eu tô aprendendo aqui, tô me deliciando. Quero entender um pouco mais, mas te agradecer pelo convite, agradecer o Anderson aí pelo carinho de vocês e dizer que é um investimento sólido aqui que a gente está vendo claramente a gente enxerga exatamente por onde as coisas estão começando e por onde as coisas vão. Eu que agradeço a presença de vocês, já somos parceiros e a gente vai fazer uma série de podcast, já estamos fazendo e é muito bom ter vocês que são duas personalidades hoje na mídia, batendo esse papo aqui para a gente poder esclarecer e cada vez mais mostrar para as pessoas que é possível ganhar muita lucratividade com minérios também. Bom, de minha parte eu agradeço também, perguntamos César. tudo. Perguntamos tudo. Faltou coisa ainda, né? Dá para fazer um outro. Dá. Mas eu também agradeço o convite, até porque eu invisto já na Golden Token, né? E hoje eu esclareci muitas outras dúvidas que eu ainda tinha, algumas eu já tinha esclarecido, mas toda vez que a gente conversa, tu tira mais uma dúvida, né? Exatamente. Mais uma dúvida. Eu tô bem satisfeito lá com o meu investimento. Que legal. Obrigado aí, pessoal. Tamo Valeu. junto aí. Vamos pros próximos, né? Vamos ter mais Vai ter mais bate-papo aí. ainda. Obrigado.